Bom, bom dia. Nós somos alunos de nutrição da Cruzeiro do Sul, Unidade Santo Amaro, né? E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a endometriose. Nós temos aqui conosco a Ana Paula, nossa biomédica e nutricionista, para falar um pouco mais sobre essa doença, né? E nós sabemos que a endometriose é uma doença que acomete cerca de 10% de mulheres ali na sua fase reprodutiva. E aqui no Brasil a gente tem uma estatística, né, que cerca de 7 milhões de mulheres sofrem com endometriose aqui no nosso país. Bom dia, Ana. Queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Agradecer também a Cíntia, que ela participa do estágio da saúde da mulher junto comigo. E eu queria te perguntar sobre o que é a endometriose, quais são os principais sintomas. Poderia contar um pouquinho pra Legal, bom gente? dia. É um prazer sempre falar sobre endometriose. Obrigada pelo convite, né? A endometriose, ela é uma doença crônica, né? Que acomete mulheres não só em idade reprodutiva. Ela demora cerca de 7 até 10 anos para ser diagnosticada. Então, por isso que tem o costume das pessoas dizerem que ela é uma doença de idade reprodutiva, porque as mulheres passam a vida toda com a doença sem ser diagnosticada. E aí, lá na frente, quando elas querem ter o sonho da gestação, aí nos exames é que descobrem a doença. Hoje, ainda bem que a doença está sendo um pouco mais disseminada, né, falada em mídias sociais, tem artistas dizendo como tem descoberto a doença, e aí a gente tem conseguido diagnosticar um pouco mais cedo. Então, por exemplo, tem meninas já de 11, 12 anos que acabaram de menstruar, já conseguindo o diagnóstico, para elas não sofrerem durante a vida toda, né? Mas a realidade ainda hoje é um diagnóstico tardio de mais de 7 anos de demora, né, nesse período. E hoje, uma em cada 10 mulheres tem endometriose. Entendi. Tem algum motivo específico por esse diagnóstico ser tardio? Não na maioria dos casos, né? Mas há casos que ainda hoje, nesse diagnóstico ocorre de uma forma tardia, como você mesmo mencionou. Há algum motivo para esse diagnóstico ser tardio? Sim, os sintomas. Por quê? Porque é tido como normal que a mulher, quando menstrua, tenha cólica, que a mulher, quando menstrua, tenha dor, que pode ser que algumas menstruem mais, um fluxo mais aumentado do que outras. O que a gente acabou fazendo é normalizando algo que é comum e não que é normal, né? Então, assim, é comum algumas pessoas terem mais um fluxo aumentado? Mas não é normal, né? E a gente acabou banalizando isso para todo mundo. Então, assim, eu, por exemplo, meu caso pessoal, eu sinto dor da endometriose desde o meu primeiro dia menstrual. Só que daí eu ia ao ginecologista e é normal. É normal ter cólica, é só tomar um remédio para cólica. Você tem um fluxo mais aumentado do que as outras, mas é normal, é comum, acontece. Então, por isso, vai demorando tanto esse diagnóstico, porque vai normalizando as situações, né? E é tido como mulher sente dor, porque mulher tem a dor do parto, mulher tem a dor da menstruação, mulher. E a gente vai acostumando a aceitar aquelas dores, e você vai aceitando, 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 até o ponto de você achar que o problema é você, né? Por isso que existem muitos casos, tem um índice muito elevado de mulheres com endometriose que têm depressão. Por quê? Porque é um quadro de dor muito exacerbado e por muitos anos. Então a mulher começa a questionar que o problema é ela, né? Então são as coisas dela. Eu já fui chamada de Maria das Dores. Tenho pacientes que o médico disse que ela tinha dor psicológica. Então, por conta dessa falta de preparo médico, né, falta de conhecimento, a ignorância, vamos dizer assim, não estou chamando as pessoas de ignorantes, mas a nossa ignorância sobre a doença é que vai levando cada vez mais a dificuldade e a demora no diagnóstico. Então, por isso que ainda demora-se muito para diagnosticar a doença. E tem os casos de pacientes que não têm sintomas. Então, tem
muitas mulheres que têm a endometriose e não têm os sintomas característicos, que é o fluxo menstrual muito elevado, as cólicas incapacitantes, mas aí quando você para pensar e você avalia o restante da vida dessa mulher, que são os sinais e sintomas que eu falo, você avalia ali que existem alguns sintomas que são característicos, como intestino preso. É muito característico a mulher ter desbiose por conta de todo esse processo inflamatório que acontece no organismo. Você vai perceber que ela tem enxaquecas de repetição, porque o seu corpo entende que tem algo errado. Então, enquanto você está inflamado, enquanto as suas células estão dando sinais ali de uma inflamação, o corpo começa a reagir de alguma forma. Se não é na forma de cólica, é de outra forma. Só que daí são sintomas isolados. Então, por exemplo, eu tenho muita dor de cabeça. Eu vou aonde? No neurologista. Eu estou tendo muita dor nos ombros, que é um dos lugares não característicos de dores da endometriose. Ter dores nos ombros, principalmente no ombro direito. A mulher faz o quê? Vai no ortopedista. Eu estou com dor nas costas, eu tenho um problema no ciático, é muito comum escutar isso, mulheres com problema no ciático. Eu vou aonde? No ortopedista de perna. Então, aí vai demorando ainda mais o diagnóstico das mulheres que não têm sintomas. Tem mulheres que passam a vida inteira sem saber que tem a doença, porque não tem os sintomas característicos daquele problema todo que a gente chama de ginecológico, né? Mas isso não as impede de ter problemas lá na frente. Então, a grande maioria que não tem os sintomas, ela só vai descobrir que tem a doença quando ela tentar engravidar e não conseguir. Ana, então você está dizendo que toda mulher com endometriose não consegue engravidar. Não. Tem mulheres que têm endometriose, engravidam normalmente e nem descobrem que tem também. Mas mais de 90% que não tem sintomas descobre que tem a doença quando tenta engravidar e não consegue. Por isso a demora ainda no processo de descoberta do diagnóstico. Bom, além disso, a gente viu que você tem uma relação pessoal com a endometriose e a gente gostaria de saber, conta um pouco sobre a sua história, como foi a sua experiência. Tá. Como eu comentei, eu tenho dor desde que eu comecei a menstruar. Então, a minha primeira menstruação já foi muito sofrida. Eu comecei a ter um fluxo muito intenso, cólicas horrorosas, de então, tem dor nas pernas, dor do crescimento. Tem dor nas pernas ativa na adolescência, dor de cabeça, leva no neurologista. É porque ela tem uma retração da gengiva que causa sangramento, que gera dor de cabeça. Então, eu tratei de enxaqueca a minha vida inteira, né? E assim foi, em ginecologistas, passei por vários ginecologistas, e era sempre, isso é normal, toma um remédio. Então, eu comecei a acostumar vou menstruar, já sei o dia mais ou menos, né? Que meu ciclo sempre foi regular, então não tinha problema com o ciclo. Então, 5 dias antes eu começava a tomar remédio, porque eu sabia que ia ser um terror aquele período. E naquela época, a gente não tinha os absorventes tão bons como a gente tem hoje, né? Então, não tinha absorvente noturno, então eu tinha que colocar 2 absorventes, porque vazava, era um fluxo muito grande. Eu tinha que forrar a cama, porque toda noite eu me sujava, vazava, não tinha como. Então, era um fluxo muito aumentado. Mas isso era apenas no período menstrual, né? Então eu sentia aquela dor no período menstrual, fora as outras dores que eu sentia, mas aí era coisas isoladas, dor de cabeça, dor na perna, dor nas costas, tudo isoladamente. Chegou a minha vida adulta, então prática de atividade sexual era um terror, parecia que estava me rasgando por dentro. Aí eu ia ao ginecologista, você tem a vagina seca, tem que usar um lubrificante. Você é muito nova para sentir esse tipo de dor. Tem que ir a um psicólogo. Você tem algum problema mental e aí você está bloqueando o sexo. Então, eram coisas que você vai acostumando, porque a pessoa vai dizendo para você que é normal. Isso tudo que você tem ou é você que está criando, ou é o seu corpo que é assim. Você está com dor.
Toma um remédio. Ah, você tá com isso. Ah, agora você já tá se tornando hipocondríaca, porque tudo você não aguenta a dor. O seu limite, o seu limiar de dor é muito baixo. Sendo que vocês não têm noção do que é uma dor da endometriose. Vocês nunca sentiram nada parecido. Isso eu posso garantir para vocês. A dor da endometriose é como se fosse, eu fiz até um post sobre isso, facadas, como se você estivesse se esfaqueando, como se você pegasse um arame farpado, enrolasse no seu braço e puxasse. É uma dor que dilacera, é uma dor que não passa e não tem posição. Então você pode deitar, você pode ficar de pé, você pode ficar de cócoras, não passa. É uma dor que ela não passa e aquele período ali vai assim. E eu fui vivendo a minha vida toda desse jeito. Então tá bom, é normal, e eu assim vai, até que, então toma anticoncepcional. Toma anticoncepcional porque anticoncepcional vai parar com as suas dores. Eu sentia as dores no período menstrual, porque eu parava para menstruar. Então você não pode mais parar para menstruar. Então você vai ter que tomar período contínuo. Tomava período contínuo. Aí eu não tinha mais a dor da cólica, mas eu continuava com dor de cabeça, eu continuava com dor nos ombros, eu continuava com as dores na perna, o corpo inflamado, intestino não funcionava, só funcionava se eu tomava laxante. Podia experimentar o que fosse de vitamina, de pata, de tamarindo, nada funcionava. Tinha que fazer lavagem, colocar supositório, e é assim, você é seca por dentro. E aí você vai acreditando nessas coisas, né? E as coisas vão funcionando assim. Até que chegou um momento da minha vida que eu falei, eu não quero mais tomar anticoncepcional. Chega. A gente passa pela faculdade, estuda um pouco de ciência, né? Então, eu tenho 2 faculdades na área da saúde, entendi o que eram os anticoncepcionais, eu falei, não, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais me entupir de hormônios, eu vou parar com o anticoncepcional. Avisei minha médica, tudo bem, você que sabe, não quer mais, vai sentir cólica no período menstrual. Ok, parei com o anticoncepcional. Os primeiros anos, ainda continuou com normal fora do período menstrual, aquela dor insuportável, Aí as dores começaram a aumentar conforme os anos foram passando. Conforme os anos foram passando, as dores passaram de só no período menstrual para todos os dias. Então eu passei a ter dor todos os dias da minha vida. Ou eram umas pontadas na barriga, ou era a barriga estufada, ou era uma dor insuportável e depois passava. E aí você vai, ai meu Deus, tive um negócio que acho que eu comi alguma coisa errada, acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. E aí você vai seguindo. Num determinado momento da minha vida, uma colega minha comentou comigo que tinha feito a cirurgia da endometriose. E apesar de a gente já ter comentado sobre assuntos de dor que ela também sentia, a gente nunca tinha falado sobre a doença, né, em si, falado, eu acho que isso é uma doença ou não. E aí eu perguntei para ela, mas o que que é isso? E ela me explicou, falou, olha, eu fiz uma cirurgia, eu passei numa médica X, a médica é muito boa, porque eu não estava mais aguentando de dor, na minha barriga, não sei o quê. Eu acho que você pode ser que tenha também. Eu respondi umas questões, ela começou na época a me falar quais eram as perguntas, provavelmente eu não me recordo agora, mas provavelmente era de intestino preso, dores de cabeça, dores pelo corpo, que são normalmente as questões que eu faço hoje quando tento entender os sinais e sintomas da paciente. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, eu acho que eu posso ter esse negócio. A partir dali, eu comecei a estudar sobre isso. Eu lia os artigos, eu estudava, eu falei, é muito a minha cara, eu acho que é isso daqui. E saí atrás de médicos especialistas que fossem da área. Para minha surpresa, não tinha nenhum de convênio. Nenhum. Eu procurava e não tinha, eram todos particulares. E naquela época, eu não tinha condições de pagar uma consulta particular. Eu falei, vai ter que ser pelo convênio, eu vou ter que achar. Até receber o diagnóstico, eu passei por 5 especialistas que se diziam ser especialistas do convênio. Não estou falando mal de convênio, tá, gente? Até porque eu atendo pelo convênio e acho que existem, sim, bons médicos pelo convênio. Inclusive, quem descobriu a minha doença foi uma médica do convênio, tá? Mas é nítido que, passando pelo convênio, o tempo de consulta que eles têm com o paciente é menor, eles fazem as coisas na correria e às vezes deixam passar muitas coisas. Apesar de todos os meus sintomas serem característicos de endometriose, tá? Passei por vários
profissionais, eu questionava os profissionais se não podia ser. Não pode ser endometriose? Não, não é, ó. Você fez aqui o ultrassom, não deu nada. E em outro profissional, mostrava os exames. Moço, não pode ser endometriose? Não, não deu nada aqui no seu exame. Todos ultrassom transvaginal normal, tá? Sem preparo, só ultrassom de rotina. Aí teve uma vez, eu trabalhava dentro de um laboratório renomado aqui em São Paulo, e eu passei num especialista para fazer um ultrassom, e eu questionei o médico que estava fazendo o meu ultrassom, se não poderia ser endometriose, que eu sentia muita dor, tal, e era uma médica. E ela falou, olha, eu vou dar uma olhada, mas aqui no seu histórico não tem nada. Ela olhou, fez o exame, e ela comentou, olha, eu vi uma mancha aqui, mas o ultrassom não é o melhor exame para você diagnosticar a endometriose, mas eu vou colocar um alerta aqui para sua médica. E ela colocou. Existe uma mancha, nem sei as palavras lá. Pode ser sugestivo de endometriose. E isso eu levei para o médico. O médico olhou como se aquilo não tivesse nem escrito no papel. Ele simplesmente ignorou o fato. Eu questionei ele disse que não era endometriose pela imagem, que eu podia ficar tranquila, que era só voltar a tomar um anticoncepcional. Desse jeito. Não, não é isso, toma um anticoncepcional. Pronto, acabou. Ok. Fui, no quinto, foi o último que eu fui antes de descobrir a doença. Já havia começado a pandemia, então eu já estava ali com meus 30 e todos. Não entrego a idade, tô brincando. Acho que 35, se eu não me engano, 35, 36 anos. Pensem, eu menstruei com 11. Passei essa vida inteira de dor. E ali eu já estava tendo sintomas mais graves da doença, aonde tudo que eu comia me fazia mal, tudo que eu comia eu tinha refluxo, tudo que eu comia a minha barriga estufava. Aí eu ia em gastro, que eu achava que eu estava com algum problema. Problema gástrico, ia no gastro, fazia endoscopia, fazia ultrassom, não, você não tem nada, e faz endoscopia, não é, não tem H. pylori, não sei o quê. Não é possível essa barriga aqui. Barriga de grávida, gente. De um período menstrual, minha barriga ficar de grávida de 3 meses. A barriga estufar de um jeito que a calça não fecha. Fazia exame de gravidez, achando que eu estava grávida. E não era isso. Eu falava, não é possível, tem alguma coisa no meu intestino. Agendei um especialista em metabolismo. E nesse período, eu já havia ganhado 12 quilos. Sem mudar a alimentação, tá? Só ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso, ganhando peso. Fui num especialista de metabolismo, perguntei para ele se tinha alguma coisa no meu intestino, porque eu estava sentindo muitas cólicas, enfim, levei todos os exames. Ele disse que não tinha nada e que se eu permanecesse nesse ritmo, eu ia chegar aos 100 quilos, mas que ele já ia facilitar a minha vida, que era só eu engordar mais 20 que ele fazia uma bariátrica em mim. Eu Nossa. fui no médico para Nossa, ver se eu tinha um problema gástrico. Eu saí de lá com os exames e autorização para uma guia de cirurgia bariátrica. Sabe quantos quilos eu estava? 70. Caramba, é uma grande falha. Ele é queria que eu mesmo. engordasse 20 quilos para fazer a cirurgia. Ele é para eu poder justificar a cirurgia. Só que eu não fui lá para emagrecer, eu fui lá porque eu estava com um problema gástrico. Ele não escutou o que eu falei. Entende? Saí de lá, fui num outro especialista, mas aí de ginecologia. E aí foi onde ele falou assim, olha, não tem nada, você vai ter que tomar aqui o anticoncepcional. Me deu uma amostra do anticoncepcional e falou, toma. Eu já estava tão cansada de escutar que não era nada, que não era nada, que era nada, que você acaba acreditando. Chegou uma hora que eu falei, realmente, todos os médicos estão dizendo que não é nada, quem sou eu louca, né? Vou tomar esse negócio aqui. Comecei a tomar o anticoncepcional. Passava muito mal, de vomitar, de não conseguir engolir, de ter... Aí eu decidi que eu ia parar. E não ia fazer mais nada. Falei, pronto, acabou. Comecei a ter uns sintomas insuportáveis de dor, de não conseguir trabalhar, de não conseguir ficar em pé. A pandemia começou, mas como eu era da área de saúde, eu não deixei de trabalhar, né? Eu trabalhava num laboratório.
Então, eu trabalhava os dias, independente, muito mais, a rotina aumentou muito mais do que diminuiu, né, por conta dos exames. E eu não consegui trabalhar. Eu passava, chegava tanta dor que eu abaixava, assim, segurava na mesa de dor. Eu falei: "Não, não é normal, não é normal". E aí eu passei um dia inteiro de uma folga no Google, pesquisando sobre um especialista, buscando e tentando encontrar. E eu encontrei um anjo, sim, um consultório particular dela, liguei para a clínica dela, a secretária dela atendeu, eu expliquei todo o caso, e ela falou: "Olha, hoje a doutora não está aqui no consultório, mas ele está numa clínica de convênio que fica na região de Santana, que é onde eu moro". Eu falei: "Aonde que é essa clínica?". "Ah, em tal lugar", e lá ela atende convênio, mas ela também atende no particular. E por destino, sim, eu falo que é Deus mesmo, atendi o meu convênio. Eu falei: "Mas tem horário?". Ela falou: "Eu vou ligar para ela e já te aviso". Ela ligou para a doutora autorizou eu ir num encaixe. Eu já estava com a barriga de 3 meses de grávida, menstruada, eu não conseguia me encostar. Eu sei que eu saí louca até a clínica. Chegando lá, só de eu comentar o que eu estava sentindo, ela falou: "Ana, eu acho que você tem endometriose". Olha a diferença da pessoa te escutar, Do cuidado, né, que os outros médicos tiveram com você, é totalmente diferente. entendeu? A pessoa te escutar a sua queixa e não simplesmente achar: "Ah, ela sente dor, nossa, que menina fraca. Ah, ela tá com isso, nossa, que menina que reclama". É isso que a gente tem que tirar da cabeça. Ela fez exames de toque, no exame de toque ela sabia exatamente onde estava a doença, no exame de toque. Me solicitou todos os exames, a gente foi para uma cirurgia, ela retirou todos os focos, ela estava muito maior do que a gente podia imaginar por exames, isso acontece com muita frequência, o exame não consegue pegar tudo, né. O melhor exame para diagnosticar endometriose é a ressonância com preparo pélvico, tá, preparo intestinal, perdão, a ressonância pélvica com preparo intestinal. Foi diagnosticado, fui para uma cirurgia, saí dela com o DIU, que ela pediu para eu não menstruar por um período, né, para manter o processo inflamatório. E aí eu achei que os meus problemas estavam resolvidos. Pronto, acabou, a minha vida vai seguir eternamente feliz e contente. Fim, né? Felizes para sempre. Só que não foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter um processo de rejeição do DIU, então meu corpo não estava aceitando o DIU ali e eu voltei a sentir todas as dores que eu sentia antes. Então era cólica, eu não tinha menstruação, mas aquele que seria o período menstrual, eu sentia as dores da cólica. E isso eu fui tentando segurar por um período, até chegar um momento que eu falei: "Tem alguma coisa errada". Aí eu fui estudar isso de novo. Falei: "O que está acontecendo que, tirou todos os focos, não tem nada, faz exame, não tem nada, eu estou tendo dor". E aí foi aí que eu descobri que a endometriose não tem cura, que é num processo inflamatório crônico, e o único tipo de tratamento eficaz que vai controlar os sintomas é a nutrição. Então, uma alimentação anti-inflamatória, uma suplementação complementar e uma mudança no estilo de vida. Porque não adianta a gente encarar a doença como: "Ah, é uma dieta por um período". Não é uma dieta por um período. Eu hoje não consigo consumir vários alimentos, e eu sei que esses alimentos fazem mal para o meu corpo, não só para o meu corpo, mas vão fazer mal naquele momento. Então, por exemplo, pães, eu não consigo comer pães naturalmente. Ah, eu vou numa padaria comer pão na chapa, amo, como, de vez em quando. Quando como, passo mal. É algo que eu sei que vai acontecer comigo. "Ai, Ana, mas então você nunca mais vai comer pão?". Não, eu não estou dizendo que o glúten causa mal para todo mundo, mas tem pessoas que não conseguem. Leite, eu já vinha antes de descobrir a doença, percebendo que o leite já não me fazia mais bem. E eu amava leite, eu tomava quase 1 litro de leite por dia. Hoje eu não tomo mais leite. Quando tomo, ou ele é sem lactose, ou ele é vegetal. "Ah, mas o leite tem a caseína que também inflama, que não sei o quê". Tem, mas eu não tenho intolerância, eu já fiz exames, eu não tenho intolerância. Mas o consumo daquele alimento, o meu corpo não consegue mais degradar.
Ah, e o intestino, depois da cirurgia melhorou? Não, porque eu continuava inflamada. Era um corpo inflamado, era um intestino inflamado. Ah, o médico passou probiótico, toma aí probiótico. Probiótico não adianta num organismo inflamado. Primeiro você desinflama, depois você popula. E aí, aos poucos, eu fui entendendo como que respondia o meu organismo. Então, todas as dietas que falavam que era boa para endometriose, eu testei. Dieta anti-inflamatória, dieta cetogênica, dieta low carb, dieta mediterrânea, até eu encontrar um meio termo, e a dieta anti-inflamatória é a melhor, incluindo ou excluindo alimentos anti-inflamatórios de acordo com cada paciente. Não é porque eu não consigo comer glúten que você não vai conseguir. Não é porque eu não consigo comer leite, tomar lácteos, que você não vai conseguir. Então, eu tenho pacientes que não sentem absolutamente nada com glúten. Por que eu vou cortar? Se ela se sente bem, ela não está inflamada, o organismo continua funcionando, o intestino, não faz sentido eu excluir. Mas eu já aviso, cuidado com o consumo. Se o seu corpo já rejeitou, por exemplo, o leite, é um passo para ele começar a rejeitar o glúten, porque são proteínas difíceis de serem digeridas. Mas não estou dizendo que você vai se tornar celíaca, não é isso. Então, aos poucos, eu fui entendendo como que funcionava e testando toda a suplementação, porque a suplementação, ela faz parte do tratamento e ela tem que fazer parte do tratamento. Ai, canso de receber pacientes com já excluíram tudo, já excluiu o café, já excluiu o leite, já excluí a carne de vaca, já excluí e continuo com dor. O que eu faço? Precisa de uma suplementação, vamos dizer, um superpoder para te ajudar no processo de desinflamação mais rápido. O alimento vai ajudar? Vai, mas quanto tempo você passou da sua vida consumindo aquele alimento? Por quanto tempo você inflamou o seu intestino com aquele alimento? Quanto tempo vai demorar para sair tudo isso dentro do seu intestino e ele começar a ter uma absorção melhor? A gente precisa ali dos suplementos. Os suplementos são muito importantes nesse processo. Facilitam e agilizam muito a vida. E foi aí que eu comecei a entender como funcionava, criei o meu método e hoje não utilizo nenhum método contraceptivo. Retirei o DIU, já tem 3 anos que eu retirei o DIU. Não utilizo nenhum remédio no período menstrual. Menstruo todos os meses. Sinto dor? Às vezes. Então, às vezes, quando eu extrapolo naquele mês, consumo coisas que não devem, por exemplo, férias, festas. Eu sei que naquele mês eu vou sentir um certo desconforto, mas é um desconforto. O que eu faço? Tomo a suplementação que eu preciso, coloco ali uma bolsinha de água quente, resolve o meu problema. Eu não me entupo mais de remédio. Antes, eu já estava chegando a tomar 2 cartelas de 20 comprimidos por ciclo de ibuprofeno. Seu áudio está fechado, não te escutei. Eu ia te perguntar sobre isso, essa questão dos medicamentos, né? Ao longo da sua vida, você sempre sentiu dores. E aí, como foi isso para você? Você não sabia o que você tinha, então, eu vou me entupir de remédio. Um monte de gente, eu imagino que tenha te indicado, esse medicamento é melhor, esse aqui. E como Sim. que é isso, essa experiência, né, da questão do medicamento? E aí as pessoas já me viam como hipocondríaca. Então, era remédio para dor de cabeça, era remédio para o estômago, era remédio para o refluxo, era remédio para dor na perna, era remédio para dor no ombro, era Sim. remédio para cólica, era remédio para tudo. Eu não uso mais hoje, mas eu tinha uma bolsinha que era a minha farmácia. Eu não saía sem ela, tinha que ter tudo ali dentro. Era Sim. uma dor, e não era uma dor, você tá com uma leve dor de cabeça, vai lá tomar sei lá, uma aspirina. Não, era uma dor de cabeça que eu tinha que fechar os olhos, que não aguentava a luz. Os sintomas, eles começam a aumentar em proporção, que não é simplesmente, eu vou aguentar porque vai passar. Não, não vai passar. A dor só vai aumentar se você não tomar o remédio. E aí você começa a acostumar o seu corpo com aquela medicação, e aí a quantidade vai aumentando. Um ibuprofeno que antes eu tomava um comprimido e dava certo, só no primeiro dia, eu já tomava ibuprofeno a cada 4 horas. Como que eu trabalhava com dor? Eu tinha que tomar remédio para trabalhar.
Então, a cada 4 horas, eu tomava 2 ibuprofenos. Dava quase 1 grama de ibuprofeno a cada 4 horas. Chegava no final do dia, eu estava dopada. Mas eu conseguia trabalhar. Porque tem todo esse lado da pressão, né? Ah, eu tô com cólica, não vou trabalhar. Não existe isso. Você vai no médico falar que você tá com cólica, ele não vai te dar um atestado. Você tá com cólica, meu bem, você toma um remédio, levanta e vai, sua folgada. Sim. É assim que a gente é vista, entende? Sim. Hoje, tem várias leis no Senado rodando para que a mulher que é diagnosticada com endometriose tenha alguns, não digo privilégios, mas que tenha algumas garantias, né? Que ela possa, sim, ficar nesse período em casa, que ela possa, sim, ter uma atenção básica melhor ali no SUS. Existem bons médicos em todos os lugares, seja no particular, no convênio, no SUS. Existem. Tem equipes médicas muito boas. Eu só acho que as pessoas precisam começar a escutar um pouco mais o paciente e não entrar no piloto automático de tem que atender, tem 20 minutos, carimba da receita, carimba da receita, carimba da receita. Não olhar para o paciente, entende? Então, quando eu me propus a fazer parte de uma clínica que atendia particular e atendia convênio, eu falei, eu não vou mudar o tempo de atendimento, nem o tipo de consulta, porque uma é particular e outra é convênio. Porque se ela veio me buscar pelo convênio, é porque ela paga o convênio. A gente paga o convênio para usar. A gente não paga o convênio para pagar no particular. Né? Então, se a gente paga o convênio, tem que ter bons médicos, tem que ter a pessoa do outro lado ali te escutando. E hoje eu já consegui diagnosticar. Claro que eu não tenho essa capacidade de diagnóstico, tá, gente? Não estou dizendo que eu faço o diagnóstico do paciente, mas eu já consegui entender ali as dores do paciente e falar assim: olha, procura um ginecologista específico, tá aqui o nome, ó, vai nesse daqui, porque eu acho que você tem endometriose. Eu acho que tem alguma coisa errada aí nesse diagnóstico. Eu não vou dizer para o paciente o diagnóstico dele, né? Eu não tenho essa capacidade, claro, não estudei para isso. Mas com os sinais e sintomas, a gente consegue entender que tem algo de errado ali. E que ele ou já acostumou com todos os diagnósticos que ele recebeu, ou ele não procurou o médico específico para aquele diagnóstico. Então, isso acontece muito. Pacientes que tomam um monte de remédio. Teve uma paciente que eu recebi esse ano, que ela já era uma senhora, estava na menopausa, e ela veio com uma reclamação de dor no corpo inteiro. Fui no médico, ele falou que é reumatite. Tá bom, me trouxe os exames, eu olhei e eu comecei a fazer umas perguntas que eu sempre faço de praxe de sinais e sintomas. Quando ela terminou, eu falei, olha, não estou dizendo mal do seu médico, mas eu acho que a senhora deveria procurar uma segunda opinião sobre esse diagnóstico. Não acredito que seja nada relacionado ao reumatológico. Pode ser uma doença inflamatória relacionada com tireoide, ginecológica, todas, menos parte reumatoide. E foi o que ela fez. Ela foi num outro médico, que o médico olhou todos os exames para ela e falou: a senhora não tem nada disso, pode parar. E ela estava se entupindo de remédio para dor, que o médico disse que era o problema ali reumatológico. E no final das contas era endometriose com um processo inflamatório acontecendo, já num processo elevado, e a menopausa. Parte hormonal, gente. Os hormônios todos alterados, gerando uma inflamação crônica ali, e a paciente tomando remédio para dor articular. Então, acontece muito. Não digo que é só erro médico, mas é falta de olhar para o paciente, é falta de escutar o paciente. E também a falta de conhecimento, porque hoje as nossas faculdades de medicina, elas não preparam o estudante ou o futuro médico para diagnosticar uma endometriose. Porque se preparasse, a gente não tava com um monte de médico dizendo que a sua cólica é normal. Que a sua cólica é só tomar um remédio que passa. Não tava, né? Tem eu até relatei essa semana um caso que eu fui numa ginecologista. Todo ano eu faço acompanhamento ginecológico, não tomo nada. Mas preciso acompanhar com uma ressonância para ver se está tudo bem, fazer o controle normal. E esse ano eu não tive horários para ir até a minha ginecologista, que é um pouco longe da minha casa. Aí eu resolvi passar por uma ginecologista daqui.
pelo plano de saúde, perto da minha região. Agendei num horário até bom para mim, assim, no fim do dia e tal. Fui nela. Eu já tinha feito todos os exames de sangue para facilitar, deixar para fazer só os exames de imagem que eu não posso solicitar. E ela já não gostou porque eu cheguei com os exames de sangue prontos. Já não gostou. Tem o ego de alguns médicos que permitem que você... acham que só eles podem, né? Enfim, ela já não gostou. Durante a consulta, expliquei que eu tinha endometriose, levei todo o meu calhamaço de exames para ela nem olhou. Ela disse que era para eu mandar tudo por e-mail para ela, que ela ia anexar ao meu prontuário. Leu o último que eu tinha e falou desse jeito para mim: eu vou solicitar sim a ressonância para você, mas já te aviso, porque a sua endometriose vai ter voltado, você não toma anticoncepcional. Eu fiquei com a cara de tacho, assim, né? Entendi. Mas, não, tudo bem, eu vou fazer o exame, mas eu não vou tomar anticoncepcional. Ah, então você não vai se curar nunca. Tá bom, então tá bom. Saí, peguei os exames e fui embora. Qual a chance de eu voltar nessa médica? 0. Nunca. Nenhuma. Nenhuma. Nunca mais. Eu ainda tomei uma bronca da minha médica no Instagram, porque eu postei sobre esse caso. E ela me deu uma bronca, ela falou: por que você não voltou aqui? E não sei o que. Eu falei: porque eu queria fazer o exame, mas eu não ia ter tempo. Ela: agora você volta. Agora eu você peguei os arruma exames, tempo. eu falei pra ela, eu falei: não, fica tranquila, eu já fiz os exames, eu só vou ligar pra Carla pra gente ver direitinho, e aí eu vejo um dia que eu vou até você, vou ter que fechar minha agenda pra ir até aí. Paciência. Porque a médica não escutou. A médica não me escutou. Eu não costumo falar quando eu vou em médicos que eu sou nutricionista ou que eu sou biomédica, eu não costumo falar. A não ser que eles perguntem, tá? Por quê? Porque eu sei que o ego médico é um pouco inflado. E alguns médicos te tratam diferente quando você fala que é da área da saúde, ou eles fazem piadinhas, e eu não gosto desse tipo de coisa. Eu já tive experiências desse jeito, então eu costumo não falar. Não perguntam, eu não falo. Deixo eles falarem para fazer isso. Ah, você tem que buscar um nutricionista. Já estou em acompanhamento, eu falo. Pode deixar, já estou em acompanhamento. Desse jeito, gente, eu não falo, não tem por que eu ficar dizendo o que é, o que não é. A não ser que ele me pergunte: você trabalha com o quê? Você faz o quê? Aí eu falo. Fora isso, eu nunca falo. E ela não perguntou. Ok, fui, peguei os exames, fiz os exames. Eu até postei o resultado do exame. Ausência de endometriose profunda, conforme os antigos exames relatados. Até 2 anos atrás, mesmo depois da cirurgia, tinham focos. Eu fiz cirurgia de novo? Não. Ah, então você está dizendo que a alimentação e a suplementação sumiram com os seus focos? Não sei. O que eles fizeram com os meus focos eu não sei, mas que não tem mais, não tem. Existem estudos comprovando isso? Não. Eu estou dizendo o meu caso. Tenho pacientes também que diminuem o processo inflamatório? Com certeza. Tem tratamento antes de ir para uma cirurgia para diminuir o processo inflamatório? Com certeza. Muitos médicos, graças a Deus, hoje encaminham o paciente. Ó, nós vamos fazer a cirurgia, mas eu preciso que você prepare o seu corpo pelo menos 2 meses antes. E aí a gente desinflama, quando ele chega na cirurgia, facilita para o médico. O problema médico ali é menor. Os riscos para o paciente e para o médico são menores. Mas ainda tem médicos que não só entram numa manada do que escutaram, né? Ah, endometriose gravidez, perdão, é uma menstruação retrógrada, que não pode menstruar e tem que tomar anticoncepcional. E, ó, cabeço e vamos lá. Vamos seguir a manada, é aqui, ó. Sendo que tem uma gama de estudos hoje saindo por aí, falando da importância do processo inflamatório, falando da importância de uma análise multifatorial, de uma análise uma formação, né, com vários profissionais, multiprofissionais, para avaliarem todo aquele processo.
Mas tem alguns médicos que continuam nessa linha aqui, é isso que serve, é isso que nós vamos seguir, pronto, acabou. Isso é ruim para ele e para os pacientes dele, né? Mas ainda é a maioria dos médicos hoje em dia. Fora que ninguém para pensar nas consequências de tomar tanto medicamento, principalmente os anticoncepcionais. Exatamente. Os Sim. anticoncepcionais hoje já tem vários estudos mostrando trombose, risco de câncer, diversos outros riscos da inflamação também, né? O fato de você tomar muito anticoncepcional mostra isso. Eu recebi uma paciente anteontem, que ela tem endometriose profunda. Hoje ela está com 47 anos. Ela tentou fazer 6 fertilizações in vitro sem sucesso, não conseguiu engravidar. E ela começou assim ter alguns sintomas bem característicos da menopausa. Foi ao ginecologista, ela tomava anticoncepcional, porque a médica disse que ela não podia menstruar, já que ela não engravidou, não vai menstruar porque você tem endometriose. Toma um anticoncepcional aqui. Chegou no ginecologista, a ginecologista, ó, seus exames aqui estão mostrando o princípio de menopausa precoce, a quantidade de hormônio que ela toma, né? Vamos fazer esse link aqui. Por que mulheres cada vez mais estão tendo menopausa precoce? Olha o período de tempo que a gente se entope de hormônio, depois acha que não está acontecendo, né? E aí a médica falou, olha, eu acho que é melhor você tirar o anticoncepcional e colocar o DIU, porque o DIU não hormonal vai ajudar a gente a controlar os sintomas da menopausa, ok? Beleza. Tirou o anticoncepcional, foi tentar inserir o DIU. Por 2 vezes, a médica tentou inserir o DIU na cavidade uterina dela e não conseguiu. Tinha alguma coisa obstruindo a entrada do canal uterino. Não entrava, não entrava. Ela sangrava, a médica tentou, não entrava. Olha, tem alguma coisa acontecendo, vou te indicar para um oncologista, porque ela tinha na família problemas de câncer de estômago, câncer de... E a médica ficou achando que poderia ser algo desse tipo e encaminhou para um oncologista. Foi fazer todos os lá, não tinha nada, e encaminharam ela para o médico de ginecologista especialista em endometriose novamente. Nesse meio tempo de agendar consulta, esperar, tal, ela passou muito mal, foi para o pronto-socorro. No pronto-socorro, eles viram que ela estava tendo um processo inflamatório muito grande na região abdominal e que ela precisava de uma cirurgia de emergência. Ela não quis fazer a cirurgia de emergência, assinou o termo, porque ela tinha consulta com o especialista 2 dias depois. Saiu da consulta, chegou lá, dentro de um hospital, a consulta. O médico olhou os exames, olhou para ela, fez o exame de toque e botou ela dentro de uma cirurgia imediatamente. Quando abriram ela, gente, ela estava tomando remédio e ela não tinha mais nenhum sintoma da endometriose. Quando abriram ela, ela já estava quase em sepse. Todos os órgãos estavam colados por conta da endometriose. Ela perdeu 20 centímetros do intestino, ela perdeu o útero, ela perdeu os ovários, ela perdeu o apêndice, ela perdeu a vesícula. Tudo porque estava colado pela endometriose. Ah, não, tá controlada, você não tem mais sintomas, tá tomando anticoncepcional. Percebe o que o anticoncepcional pode fazer? Ele mascara a doença, ele tira a sua dor, ele mantém você ali controlada. E aí o médico faz o quê? Ah, não tá sentindo dor? Faz só um ultrassom. Não precisa pagar ressonância todo ano. Não precisa fazer ressonância. Ressonância é caro. Entende? A paciente teve 2 paradas cardíacas na cirurgia, teve que ser reanimada. Ficou 1 mês internada na UTI. Perdeu 10 quilos e saiu para casa com 20 centímetros a menos do intestino. Nossa, uma negligência médica total, né? Entende? E aí você fala, e aí? Eu estava tomando anticoncepcional, você não falou que era isso? Que eu estava curada? Saiu da cirurgia, saiu do hospital, sem nenhuma indicação de nutricionista. Nenhuma. Ela só veio parar até mim porque eu tenho uma parceira médica
que é prima dela, e que trata a parte hormonal dela. E que encaminhou para mim. Porque ela já não sabia mais o que ela podia comer, porque ela já tentou comer comida e voltou. Porque ela não tem mais 20 centímetros do intestino. Qual é a parte do intestino que ela não tem? Porque, não sei se vocês sabem, tem a parte. Ana, cortou um pouquinho o áudio. Seu áudio ficou mudo. Para mim aqui também. Pra mim também. Será que ela tá ouvindo a gente? Acho que ela entendeu porque eu fiz o sinal com a mão. Acho que agora foi. O que acontece, gente, ao vivo? Exato. Voltou? Isso, voltou. Ah, perdão, não Voltou. sei o que aconteceu aqui, perdão. Não acontece. Ela perdeu ali os 20 centímetros do intestino. Então, estômago, intestino, será que ela está absorvendo nutrientes? O que ela está comendo? Ela saiu do hospital com a recomendação de não consumir glúten, lactose e verduras cruas, só. Paciente Nossa, perdida com endometriose, achando que está curada porque tiraram tudo. Ela falou para mim que acha que não tem. Não, eu não tenho mais endometriose. Tirou todo o meu útero e o meu ovário. Uhum. E o processo inflamatório? Entende? Então, isso vai muito além do que só tomar um anticoncepcional. sim. Ana, eu tenho uma pergunta, né? Você Pode falar. mencionou até mesmo no seu caso, né, que você passou por vários profissionais até ter o seu diagnóstico final, né, de endometriose. Há outros tipos de doenças que também são confundidas, seja porque os sintomas são similares à endometriose? Sim, tem a adenomiose, que é mais ou menos a mesma coisa. A endometriose são focos do lado de fora do útero pegando outros órgãos. Então, pode ser nos ovários, nas trompas, na parte lateral do útero e pegar os órgãos que estão ali na região abdominal. A adenomiose são esses mesmos focos dentro da parede do endométrio. Então, dentro do útero, aonde ficaria o bebê, aonde ele se implanta ali, é onde fica a adenomiose. E ela é responsável pelo maior número de abortos por conta disso. Então, quando tem ali a fecundação que vai entrar dentro da camada do endométrio, se tiver uma adenomiose considerada naquela região, o bebê não consegue se desenvolver porque existe um processo inflamatório concorrendo com ele na mesma região. Então, a adenomiose é um desses. Tem o endometrioma também, né? Que são como se fossem vesículas de endométrio nos ovários, né? A endometriose no ovário também acontece, pode acometer a parte de ovários e a qualidade de óvulos, né? Folículos, quantidade. Tem mulheres que perdem os óvulos, o ovário, perdão, por conta do endometrioma. Então, isso pode acontecer. A adenomiose não tem cirurgia, tá? Porque é uma camada interna, então não tem como a gente fazer uma cirurgia. O que tem que fazer é controlar com alimentação, suplementação, e às vezes até uma medicação, alguma coisa nesse sentido. Eu não sou contra o anticoncepcional, tá? Não acho que o anticoncepcional é um vilão de tudo isso. Porém, dizer que o anticoncepcional vai tratar a endometriose e a adenomiose é mentira. Ele pode ser Compreendi. um coadjuvante. Sim. Ana, você poderia mencionar algumas orientações dietéticas? Né? Você mencionou que nem sempre todas seguem esse padrão. Ah, você pode comer isso, você não pode comer aquilo, né? Mas tem algumas orientações gerais que se aplicaria a todas as mulheres que sofrem com endometriose? Tem, ó, por exemplo, as farinhas, né? Então, o glúten. Você não precisa tirar se você não sentir desconforto, mas é importante você diminuir o consumo.
Os lácteos, a mesma coisa. Se você não sentir desconforto com ele, você não precisa tirar. Mas também é interessante diminuir o consumo, né? Dá preferência para outros tipos de alimento. Consumir mais frutas e verduras, né? É o básico de toda dieta, praticamente. O consumo ali de frituras, então, empanados, diminui o consumo. Carne vermelha também diminuir o consumo porque ela causa um processo inflamatório na parte intestinal importante. Então, aumentar o consumo de outros tipos de proteína, ou animal ou vegetal. Então, a gente tem aí grão de bico, ervilha, né? Cogumelos, tudo para facilitar a absorção de proteínas, né? Ter uma dieta equilibrada, vamos dizer assim. Essa é a base da dieta anti-inflamatória, né? Diminuir o consumo de café, porque o café também causa um processo inflamatório considerado, né? E existem, tipo, por exemplo, chá verde, ele é excelente, ele é anti-inflamatório, ele melhora as dores, chá de gengibre também, chás mais calmantes, principalmente no período menstrual, fazer bolsinha de água quente também é uma boa, chá de camomila, suplementação como ômega 3, vitamina D, são importantes também. Tudo avaliado de forma personalizada, individual para aquele paciente, claro. Além de outros suplementos antioxidantes, como coenzima Q10 está sendo muito bem falada hoje em dia, ela é ótima para essa parte. A N-acetilcisteína, o NAC, também é muito boa para isso. A quercetina, tem uma infinidade assim, de suplementos que a gente pode utilizar para as estratégias da endometriose. A alimentação básica mais natural possível. Então, evitar o consumo de refinados, diminuir o consumo de enlatados, embutidos, frituras. Essa é uma base de uma alimentação mais tranquila. Por exemplo, hoje eu não consumo mais o glúten e o leite. Porém, quando eu quero consumir o leite, é o leite sem lactose ou o leite vegetal. Eu amo, gente. Eu falo que eu não tenho paladar infantil, mas tem uma coisa da minha infância que eu amo, é Toddy, achocolatado. Sim. Não consumo mais, mas Uhum. quando eu tenho vontade, igual hoje de manhã, meu café da manhã foi um copo de leite sem lactose com uma colher de cacau 100%. Então eu não tirei, e o cacau é antioxidante, né? Então a gente consegue trazer ali, você tem que ir moldando as coisas, né? Você não Fazendo precisa trocas, excluir. né? Exato, são trocas inteligentes, entende? Isso. Então, para mim, ainda é prazeroso tomar um leitinho quentinho com cacau. Precisei mudar o paladar? Precisei, né? Porque um achocolatado hoje em dia do mercado, ele é extremamente doce. Eu já não gostava do tradicional, eu sempre comprei do light porque ele tinha menos açúcar. Eu não tenho um paladar tão adocicado assim. Mas quem tem que começar a diminuir, tem que começar a tirar. O açúcar é extremamente importante a retirada, né? Quanto menos, melhor, porque também causa o processo inflamatório. Bebida alcoólica, né? Então, o excesso de bebida alcoólica. Eu amo cerveja, mas hoje eu já não consigo consumir mais, então eu preciso tomar cerveja sem glúten. Que não tem tantas aí, tem acho que 2 ou 3 marcas que tem, mas é o que tem. Porque se eu tomar, eu vou passar mal. Então, tem estratégias que a gente vai utilizar ali, além de enzimas digestivas, né, probióticos, tudo que pode facilitar o processo de digestão, o processo de absorção e melhora ali da sua saúde física, vamos dizer assim. E prática de atividade física, né, é extremamente importante também, que a mulher entenda que precisa mudar um estilo de vida e que não é uma dieta que começa hoje e termina daqui 30 dias. É a sua nova alimentação para o resto da sua vida. Sim, porque todo diagnóstico, né, de uma doença, automaticamente você precisa modificar a sua alimentação, né? Não vai achando, fui diagnosticado com tal doença, eu vou comer como eu comia antes. Não, a gente precisa fazer essas alterações, nessas mudanças, justamente para como forma de tratamento também, né, dessa doença. E a endometriose também se inclui nesse quadro de modificações da alimentação, né? Interessante. Obrigada. Exatamente. Imagina. E agora, Ana, a gente trouxe um quadro que é o Mitos e Verdades. Então, as principais coisas que a população, as mulheres acreditam. E eu queria um pouco desmitificar aqui com você. Então, eu vou Uhum. começar com o ômega 3. Eu vi que você falou de algumas suplementações, mas é um dos relatos de que o ômega 3 ele não auxilia na endometriose. É um mito? É uma verdade?
É um mito, muito pelo contrário. O ômega 3 é um potente antioxidante que ela não só ajuda, como ele ajuda nos períodos menstruais, por exemplo. Hoje, quando eu tenho um desconforto maior, uma dor, eu não tomo nenhum anti-inflamatório, eu tomo ômega 3. E ele Sim. alivia a minha dor imediatamente. Em menos de 20 minutos eu já não tenho mais dor. Então, Nossa. ele é excelente, ele pode ser utilizado. Claro, tem que olhar a dosagem, ver qual é a melhor utilização. Tem pacientes que não toleram porque a cápsula é grande, né? A gente precisa ver Sim. melhor a dosagem, mas é um dos suplementos que eu sempre incluo na minha suplementação. Sim. Outra coisa que eu vejo bastante também é que com a cirurgia, né, então a videoparaloscopia, que retira os focos, ela pode tirar todos os focos da endometriose e não restar nenhum. E é uma dúvida. Então, é verdade, com a videoparaloscopia ela tira todos os focos ou não? Então, isso é mais a parte médica, né? Eu já ouvi relatos que sim, também já ouvi relatos que não. Porém, o que eu entendo hoje é que a endometriose não existem focos, existem blocos. Então, são blocos de endometriose, você não tira focos. Porque o foco é só aquilo que você está vendo, o bloco é aquilo que penetrou dentro do tecido, né? Então, você tem que tirar o bloco inteiro para que naquele momento ela não retorne ali. Então, a videolaparoscopia é uma das melhores cirurgias hoje, porque é menos invasiva, você não precisa abrir o paciente e tudo mais. Resolve muito dos casos, tá? Mas essa parte de retira tudo ou não retira, aí já é mais a parte médica, já é meio controverso. Eu não tenho capacidade clínica para poder opinar sobre esse assunto. Sim. E outro mito também, que gostaria de saber se é um mito ou uma verdade, que tomar a pílula do dia seguinte, ela vai ajudar a curar a endometriose. Não, gente. Pílula do dia seguinte é um boom de hormônio que você está dando de uma vez só no seu corpo, nada mais do que isso. Você já toma ali anticoncepcional todo dia, aí você pega uma pílula do dia seguinte que corresponde a praticamente 10 dias e toma de uma vez. É só isso. É o Sim. hormônio. E um outro mito ou uma verdade é que as mulheres que têm endometriose não conseguem engravidar, ou Isso nunca vão é um conseguir engravidar. mito, gente. Tem um monte de gente, como eu comentei, que engravida sem saber que tem endometriose, só vai descobrir depois. Existem vários relatos de mulheres que têm endometriose, engravidam e depois da cirurgia a endometriose desaparece, porque provavelmente estava próximo de placenta, próximo de alguma coisa que foi retirada. Então, isso acontece também. Também é um mito que mulheres falam, depois da gravidez, a endometriose desaparece. Isso é um mito também, porque tem esse processo que já havia acontecer, mas não impede da mulher engravidar, seja com processo inflamatório, seja sem. Tem vários relatos aí de pessoas que engravidaram, por exemplo, se eu não me engano, a Tata Werneck. A Tata Werneck foi diagnosticada com endometriose, estava se preparando para a cirurgia, descobriu que estava grávida. Então, ela não fez a cirurgia. Ela teve o bebê e depois da gestação, o foco sumiu. Já, por exemplo, a Vanessa Camargo não conseguia engravidar, tinha dores horrorosas, fez a cirurgia de endometriose e engravidou logo em seguida. Então, existem vários fatores que podem ajudar ou não. Isso é de cada um para cada um. Sim. Outra também que eu vi bastante, assim, é que a endometriose, ela pode trazer complicações como câncer. Depende. Se é uma inflamação muito grande que está ali acometendo outros órgãos, gerando processos inflamatórios internos que a gente não pode ver, às vezes pode levar a câncer. Mas não é porque você tem endometriose que você vai ter câncer, Sim, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. sim. E eu acho que um dos que você já comentou, mas só para reforçar, que tirar o glúten, tirar o leite é o melhor tratamento para endometriose. Nem sempre, né? É uma dieta equilibrada, preparada para você. Parem de seguir dietas de internet, de blogueiras, de pessoas que fizeram. Não é a minha dieta que vai fazer você sarar, não é a dieta da fulana que vai fazer você sarar. É a dieta especial e feita para você. É tudo pensado para você, testado. Não é da noite para o dia que eu vou saber se você passa mal com um alimento ou não. É você que vai testar, é você que vai dizer. Então, tudo tem que ser personalizado para cada um, não só a alimentação, como a suplementação. Sim. Muito obrigada, Ana. Imagina, gente, foi um prazer. Ana, Bom,
gente queria saber também se somente a alimentação ela é capaz de tratar a endometriose, sem necessidade de outros adicionais, algum outro tratamento. Somente com a alimentação é possível? Sim, é possível. Se você não tiver um processo inflamatório muito grande, é possível sim. A suplementação, ela entra como um coadjuvante de potencialização do processo inflamatório. Então, ele vai ajudar a tirar mais rápido a inflamação, as dores, os desconfortos, mas ela não é essencial. Hoje, eu não tomo uma suplementação diária. É uma coisa também que me perguntam muito. Ah, Ana, eu tenho endometriose, fiz a suplementação, fiz a alimentação. Eu vou ter que tomar essas pílulas para a vida inteira? Não. A suplementação, ela entra ali para um processo de inflamatório inicial. Depois, você vai desmamando, você vai retirando esses suplementos. De vez em quando, é interessante, no acompanhamento nutricional, fazer a introdução novamente dessa suplementação, mas ela vai ser retirada depois. Então, por exemplo, eu hoje não tomo todos os meses. A cada 3, 4 meses, eu me suplemento novamente, tomo ali um antioxidante e só por 30 dias. Não é algo que você precise fazer eternamente, desde que você já esteja entendendo como o seu organismo funciona e a sua a sua inflamação esteja controlada. Aí você mantém somente com a alimentação. Obrigada, Ana. Muito bom saber. Imagina, que bom. E Ana, eu queria saber um pouquinho também do papel dos desreguladores endócrinos na fisiopatologia da endometriose, porque é um tema que eu vi bastante também. Sim, é importante. Hoje a gente tem diversos produtos químicos, né, e xenobióticos aí no mercado que podem prejudicar o processo inflamatório, né? Não é só a endometriose em si, como uma gestação, como um emagrecimento, tudo que causa um processo inflamatório pode prejudicar. Por exemplo, os plásticos, né? Hoje todo mundo vê, é BPA free, é não sei o quê, porque sim, existem componentes tóxicos que, em contato com alimentos ou quando a gente ingere esses alimentos, a gente pode prejudicar o nosso organismo. Existem produtos de beleza com produtos químicos, produtos de higiene pessoal, maquiagens, desodorantes, produtos de higiene de casa, produtos de limpeza, né, no geral. Panelas, então, aquela sua panela de teflon maravilhosa, toda riscada, quando você aquece ela e coloca um alimento em conjunto, você está absorvendo aquele alimento contaminado, né? Você está se contaminando, né? Existem vários estudos ainda um pouco controversos em relação a alumínio, a chumbo, se contamina num nível que prejudica muito, se não, mas o que a gente trabalha hoje é com a diminuição desses plásticos, desses produtos, para evitar a contaminação, né? Então, o ideal é que consuma garrafinhas de vidro, garrafinhas de inox, né? Evitar as de plástico, tapoeres de recipientes, né, de plástico, trocar pelos de vidro, as panelas, sempre que possível, uma panela de vidro, uma panela de cerâmica, uma panela de inox, né? Então, fazer trocas desses tipos de produto para evitar a contaminação em maior quantidade. Entendi, muito bacana, muito obrigada, viu? Obrigada. Bom, Ana, eu acho que era isso. A gente agradecer pela sua presença, por você ter topado participar com a gente. Foi muito bom, aprendemos muitas coisas diferentes, coisas que às vezes a gente nem sabe que um nutricionista poderia saber, pensa que só médico, desmistificamos muitas coisas. Então foi Uhum. ótima a sua participação. Estamos muito Hum. felizes por ter te recebido. Sim, sim. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer falar para estudantes e sobre esse assunto, né? Porque eu falo que eu não tive essa oportunidade na minha época. Talvez se eu tivesse tido, eu teria observado mais o meu corpo, né? Então eu falo que é sempre importante quando a gente tem um diagnóstico ou a gente sabe muito sobre algum assunto, falar sobre ele aí para todo mundo, aos 4 cantos que a gente puder ir, porque levar informação nunca é demais, né? Informação, claro, com qualidade, mas é extremamente importante que a gente faça isso pelos outros e estou sempre à disposição aí para vocês. Perfeito.
Obrigada, Ana. Muito obrigada, Ana. Imagine, eu que agradeço, meninas. Fiquem com Deus. E menino, Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.